Na sociedade brasileira, nós temos uma base histórica extremamente violenta. Nós não somos aquele povo cantado em verso e prosa como alheio a violações de direitos. Ocorre que na nossa própria história, as pessoas violadas nos seus direitos, elas não eram consideradas humanas durante largo período. E aí eu me refiro aos negros e negras, aos mais pobres, talvez entre todos, na gênese disto, aos próprios indígenas. A superação dessa complexa formação do Brasil exige das gerações atuais um pacto pela legalidade, pelo Estado democrático de direito, com a Constituição de 88, sobretudo, que é nosso principal instrumento, e exige um pacto pela não violência. O Estado tende, deputada Benedita, a organizar-se, sobretudo diante do desenvolvimento do Brasil, como extremamente patrimonialista e contrário aos direitos humanos. No entanto, os direitos humanos são uma cultura. Os direitos humanos são uma proposta de humanidade. E ao longo dos últimos anos, nós vimos essa cultura que embalou a própria democracia, que está na base da democracia brasileira, ser atacada de todas as formas. E ainda, nos dias atuais, defensores e defensoras de direitos humanos, de direitos sociais, reconhecidos publicamente ou não, são atacados de todas as formas. Até mesmo a morte tem sido banalizada. No próximo domingo, 31 de março, nós teremos um episódio no Brasil que não nos lembra coisas boas. Nenhum golpe merece ser comemorado, quanto mais quando ele deixou um rastro de dor, de estupros, de violência, quando ele tornou a tortura uma ação política de Estado. Lembro que os artistas foram torturados, que representantes da democracia, como Rubens Paiva, que não era um comunista, era do PTB, era um trabalhista, que apenas buscava legalidade no Brasil, era um democrata, um nacionalista, foi retirado da sua casa, foi morto. Lembro Vladimir Herzog, diretor da TV Cultura. Lembro que poderíamos ser nós, que poderia ser qualquer um dos senhores artistas, homens, mulheres, agentes políticos. E, portanto, a nossa geração tem uma responsabilidade maior. O que baliza as nossas relações dentro desse parlamento é a Constituição Federal. Então, nessa Comissão de Cultura, eu não poderia deixar de referir que quando eu vejo as mais altas autoridades da República elogiando a tortura, já não dentro deste parlamento, mas em postos, inclusive, mais elevados, isto é um incentivo ao ódio, à desesperança, à cisão do Brasil. Isso nos divide. Enquanto setores democráticos, nas próprias Forças Armadas, tiveram cuidado ao longo dos anos de tentarem, inclusive, diálogo e mudar. Eu sei, como diz Baltazar Garçom, que uma página não pode ser virada sem que seja lida. Mas eu quero dizer aos senhores e senhoras que lamento profundamente que o Estado brasileiro seja desrespeitado, o Estado democrático de direito do Brasil esteja sendo tão desrespeitado como a proposta de comemoração do próximo domingo. Eu considero, do ponto de vista da cultura e dos direitos humanos, que deve haver uma descomemoração e que cada um possa fazer a sua, em silêncio ou falando, mas que não venhamos a abrir mão jamais da civilidade, do respeito, da dignidade humana, do Estado democrático de direito. Ditadura nunca mais.